Bom dia. Evangelho de João, capítulo 19. Ontem nós fomos até o versículo 37, prosseguimos hoje a partir do 38. João 19, versículo 38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele a permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. José de Arimateia ocupava um cargo de destaque, a equivalência hoje de um senador, e ele era um discípulo de Jesus, só que anônimo. Ele tinha medo, ninguém podia saber, porque ele tinha medo da perseguição dos judeus, dos religiosos. E então ele, depois que foi constatado, que Jesus estava morto, os outros, ele foi a Pilatos e pediu: falou, me dá o corpo dele para me sepultar. E Pilatos o concedeu. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Nicodemos, aquele que foi ao encontro de Jesus à noite, secreto, para ninguém vê-lo também era uma autoridade em destaque, ou na mesma equivalência de um senador. Ele tinha ido a Jesus procurar e fez algumas perguntas se o que era necessário fazer. E Jesus disse que era necessário nascer de novo. Então ele mesmo agora foi também e comprou, levou perfumes, aquela arte da preparação dos corpos que os judeus têm. Ele levou mirra e aloés. Assim pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntamente às especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus e considerando que o sepulcro ficava próximo. Então eles foram, enterraram, sepultaram Jesus ali no jardim próximo, onde já tinha um sepulcro, já novo, ainda preparado. Quando fala novo, porque a maneira daquela época deles sepultarem as pessoas, o mesmo sepulcro era usado várias vezes, porque era tipo uma caverna, um local onde colocava-se o corpo e fechava-se, tapava ali a porta e ficava durante anos. Só que depois usava, porque era tipo uma galeria onde tinha outros, tipo como fosse beliche, e colocava outros corpos ali. Mas onde Jesus estava, ele foi o primeiro, ninguém nunca tinha sido usado. E então foi colocado ali então o corpo de Jesus e colocado uma pedra ali na porta para selar. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, ou seja, o dia de domingo, João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então, como eu disse antes, no sepulcro colocava-se, selava ali com uma pedra a entrada. E Maria Madalena, no domingo de manhã, que é o primeiro dia da semana,
ela foi até lá e, chegando lá, viu que a pedra tinha se tirado, já estava aberta ali a entrada. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, ou seja, João, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente saiu em direção ao sepulcro, Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Então Maria Madalena chegou até lá, encontrou com Pedro e João, falou: olha, pegaram o corpo do Senhor, levaram, não sei onde colocaram. Assim que falou, Pedro e João saíram correndo e foram até o local para ver. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo, ou seja, João, correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Então saíram, foram correndo, ele e João. João corria mais rápido, chegou primeiro, olhou só na porta, não entrou. Pedro chegou, entrou e viu ali as faixas. O que é as faixas? Porque o costume, quando nós vemos às vezes filmes da época dos egípcios, esse tipo de coisa, as pessoas envolvidas em faixas. Jesus foi envolvido no lençol em faixas também. E a cabeça também. Só que o fato estranho foi que, do mesmo jeito que estava o lençol, as faixas, ele simplesmente se esvaziou. Não houve, não foi desenrolado as faixas, foi tirado o lençol, não. Ele simplesmente esvaziou, como tivesse murchado. Só as faixas, o lençol da parte da cabeça, que estava dobrado cuidadosamente ali no local. Isso mostrando que não foi uma ação humana que tirou, não desenrolou para Jesus sair. Não, ao contrário, ele simplesmente saiu. E ali murchou, como se fosse um balão, alguma coisa. Murchou, do mesmo jeito, as faixas, ficou tudo ali no local enrolado. E eles chegaram, viram, constataram isso. Pedro viu, João também chegou e viu, constatou, como eu disse, ele viu, ele creu que Jesus tinha ressuscitado exatamente pela maneira como estava essas faixas, esses lençóis. Ali ele creu, porque era impossível alguém fazer daquela maneira, deixar naquela posição. Ele disse, então o outro discípulo, que é ele, o autor desse evangelho, que é João, então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Eles não tinham entendido ainda que já estava prescrito, eles não tinham entendido que Deus já tinha falado que Jesus iria morrer, que Jesus iria ressuscitar. Também não tinha entendido as várias vezes que Jesus tinha dito. Jesus tinha explicado sobre a ressurreição. Jesus tinha dito que ele iria morrer, mas que iria ressuscitar, iria aparecer para ele, que iria diante deles para Galiléia. Eles não tinham crido, não tinham entendido. E nós vamos ver depois, agora, quando Jesus aparecer para eles. Assim que aparece, vai começar chamando a atenção deles exatamente pela falta de fé, pela dúvida. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro.
e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, com a cabeça e outro aos pés. Eles entraram, foram lá, aquele tipo de coisa, depois saíram. Mas Maria Madalena ainda ficou ali fora, ali olhando, chorando, sem ter nenhum corpo para velar, ela imaginando. Aí quando ela olha, ela vê 2 anjos sentados. Como eu disse, o sepulcro era como se fosse um beliche, ele estava como se fosse uma cama. Então ele viu ali um anjo sentado no lugar onde seriam os pés, outra cabeceira. Ela viu ali onde estiver o corpo de Jesus. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde colocaram. Os anjos perguntam e falam: mulher, por que você está chorando? Falou: não, porque levaram meu Senhor. Eu não sei aonde sepultaram, onde levaram. Ela queria velar o corpo de Jesus. Ela também não tinha entendido que Jesus vivia. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Quando ela está falando isso, ela olha para trás e viu uma pessoa. Era Jesus, só que ela não reconheceu. Jesus estava ali em pé. Como eu disse, Jesus não somente agora já ressurreto, mas antes mesmo, em todas as situações, eu sempre disse que Jesus deixava-se as pessoas o identificar quando ele queria. Nós já citamos sobre a questão de Judas, porque teve que beijá-lo para identificá-lo. Então aqui, novamente, nessa situação, ela olhou, viu, não reconheceu, mas agora Jesus vai dar a conhecer. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, diz-me onde o colocaste e eu o levarei. Aí Jesus pergunta: mulher, por que você está chorando? O que você está procurando? Ela imaginou que fosse um jardineiro, alguém cuidava ali, um trabalhador. Falei: escuta, foi você que tirou o corpo dele? Me fala para onde você levou, que eu vou pegar, vou levar ele. Quero prepará-lo, quero chorar o defunto. É isso que ela queria. Novamente eu digo que ela não entendeu, eles não tinham entendido que Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar, eles não tinham entendido que Jesus vive para sempre. Jesus, olha bem que ela viveu, ela conhecia bem Jesus, mas conhecia na hora que ele queria que as pessoas, que ela o localizasse, que identificasse. Agora que ela conversou com ele, imaginando, falando, imaginando que fosse até o jardineiro o empregado ali. Jesus não tinha dado, entendeu? Não tinha concordado ou permitido até o momento que ela o reconhecesse. Então Jesus a chamou. Maria, ela voltando-se exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Aí agora Jesus dá a conhecer. Fala Maria, que seria Mariã, em aramaico, e ela também respondeu em aramaico, Rabone, ou seja, mestre. Então os olhos dela sabiam, ela reconheceu, Jesus permitiu que ela o identificasse. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar os meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhe tudo o que ele lhe dissera. Então foi reconhecido, quando ela reconheceu Jesus, Jesus falou com ela: escuta, vai lá aos meus irmãos, né, aos discípulos, fala com ele que eu estou subindo, estou ascendendo ao Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o Deus de vocês, e que estou indo a ele, estou ascendendo a ele.
ela foi e contou para os discípulos. Tinha acontecido que tinha visto Jesus. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, o primeiro de onde volto a insistir, que é o domingo, no finalzinho da tarde de domingo, os discípulos estavam reunidos e com as portas trancadas, com medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Os discípulos estavam reunidos num lugar, numa casa, num ambiente fechado, portas trancadas, com medo dos principais religiosos, dos sacerdotes, das autoridades eclesiásticas. Estavam todos ali com medo, já tinham crucificado Jesus e eles estavam com medo de represália. Em ambiente 100% fechado, de repente, no meio deles, aparece Jesus. E chegou cumprimentando, trazendo a paz, da maneira como ele disse que todos nós, discípulos dele, quando nós formos a uma casa, entrarmos numa casa, nós devemos saudar a casa, trazer a paz, saudar a casa com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao ver o Senhor. Quando estava falando, Jesus, só para mostrar que era ele, mostrou as mãos, né, os sinais ali onde foi crucificado, mostrou-lhe o lado onde foi furado ali com a lança, onde saiu água, saiu sangue. Ele mostrou para eles, mostrando que ele era Jesus. Jesus, ele estava no corpo glorificado. Não é a mesma coisa que um fantasma. Não é uma figura fantasmagórica. É aquela figura que você fala, não, estou vendo um fantasma. Não, mas Jesus está com o corpo glorificado. Apesar dele poder ter condição de passar por parede, entrar em lugares, ele também, ao mesmo tempo, tinha o corpo. Depois nós vamos ver, ele se alimentava. Ele se alimentou várias vezes junto com os discípulos para mostrar que não era um fantasma, mas sim, ele estava com o corpo glorificado. E Jesus disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha, a paz seja convosco. Assim como vim, da mesma maneira como Deus me enviou, vou pregar o Evangelho, trazer o Evangelho, operar milagre, maravilha, da mesma forma estou enviando vocês. Jesus enviou. Jesus já nos enviou todos nós que dizemos ser discípulos dele. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem, porém, perdoados os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiveres, ser-lhe-ão mantidos. Deu uma incumbência. Falou: olha, perdoa os pecados. Aqueles a quem vocês perdoaram, estavam perdoados. Agora, se vocês não perdoarem, também eles serão mantidos, tanto para eles como para vocês. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Um dos discípulos, o Tomé ou Dídimo, que é o mesmo nome, não estava no dia que Jesus apareceu. Aí aos outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Aí falaram com Dídimo ou Tomé, como quiser. Falou: olha, o Senhor apareceu para nós. Falou: não acredito, não. Eu não acredito que Jesus tenha aparecido. Para mim acreditar, eu tenho que ver, eu tenho que ir ali pegar ali, meter a mão ali onde nas mãos dele não estão as marcas dos pregos ali. Eu tenho que tocar o lado ali onde foi ferido pela lança, só para mim ter certeza que realmente é ele. Caso contrário, eu não acredito.
Vemos que apesar de ser discípulo de Jesus, era um homem sem fé. Não conhecia a palavra. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. 8 dias depois, uma semana depois, estão ali reunidos novamente. Desta vez, Tomé estava junto. Está ali o ambiente todo fechado, as portas todas fechadas. Então Jesus aparece novamente no meio dele. Novamente o mesmo cumprimento: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca ao meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Jesus aparece e já chega chamando a atenção de Tomé. Fala: olha, vem cá, pega aqui na minha mão, olha aqui, coloca o dedo aqui, veja aqui esses ferimentos, se não sou eu. Vem cá, coloca a mão aqui ao meu lado aqui, vê se não é o mesmo ferimento, no buraco feito pela lança do soldado. Vem cá e vê. Não seja incrédulo, mas seja crente. É o que nós todos temos que aprender. Eu gosto muito de ver as pessoas se identificam: não, eu sou crente. Eles não são crentes, porque não crê. É fácil falar que é crente, mas não crê. Isso aqui também falava que era crente. Também falava que era crente, era discípulo de Jesus. Durante 3 anos ele andou com Jesus, mas não creu. Jesus tinha dito que ia morrer, que ia ressuscitar. Jesus ressuscita, aparece para os outros, por ele não estar. Ele falou: eu não creio, eu não acredito, eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Jesus apareceu novamente para ele e disse: não, agora toca aqui. Toca aqui. Você verá que sou eu, sim. Toque aqui nas minhas mãos. Toque aqui ao meu lado. E você verá que sou eu. Ao que ele afirmou Tomé. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me viste e acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram. O Tomé, quando Jesus falou: não seja incrédulo, seja crente. Ela gritou, falou: oh, meu Senhor, meu Deus. Falou: não, mas por quê? Agora que você viu, que você crê? Não seja incrédulo, não seja crente. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, porque nós vemos Jesus na palavra. Nós não vemos Jesus a olhos nus, não. Eu estou vendo Jesus aqui na minha frente. Ele aqui com as feridas, os machucados na mão, ao lado dele. Nós não vimos de nenhum de nós, vamos ver aqui. Assim como tem pessoas que querem falar: não, eu vi Jesus. Tem muita gente contando história pelo mundo afora. Não, eu vi Jesus assim. Não viram. Nós vemos Jesus na palavra. É na palavra dele. Mas nós cremos, nós não vimos e nós cremos. É isso que Jesus está nos mandando fazer. Nós temos que acreditar nele. E não acreditar porque eu tenho que ver. Não somos Tomé, não. Nós temos que ter fé. Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste e acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Verdadeiramente, Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitos milagres. Ele, antes da sua morte, uma quantidade enorme, que realmente não tem condição de todos estarem relatados na Bíblia, não Bíblia, sabe?
seria enorme. E depois da sua morte, a sua ressurreição, ele ressurreto, num espaço de 40 dias, Jesus apareceu 11 vezes. Em 40 dias, Jesus apareceu 11 vezes. Ele apareceu para várias pessoas. Uma das últimas, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Inclusive, Pedro depois já fala sobre isso. Apareceu para mais de 500 pessoas. Tudo junto. Só para comprovar que ele era Jesus. Que ele tinha ressuscitado. Jesus fez questão de deixar bem claro que ele tinha ressuscitado. Ele conversou com as pessoas. Jesus se alimentou com as pessoas. Jesus comeu mel. Jesus comeu peixe. Jesus sentou, andou com eles. Uma maneira de mostrar que ele não era um fantasma, ele estava vivo. A necessidade, Jesus não estava com necessidade de alimento, mas ele comeu exatamente para mostrar que não era um fantasma. Nós não sabemos como que um fantasma vai estar comendo. Não está mostrando que ele era Jesus, estava com o corpo glorificado. E nós, que fomos dignos de alcançar a vida vindoura, também teremos um corpo glorificado. Um corpo, não corpo fantasmagórico, mas glorificado. Nós vimos Jesus quando apareceu lá no Monte da Transfiguração. Jesus também mostrou ali, ele no corpo glorificado, ainda ele estava vivo. Quando apareceu também Moisés e Eli em corpos glorificados e se reuniram, foi quando Pedro falou, não, então nós vamos fazer uma cabana para cada um de vocês. E Jesus disse não. Aí Deus do céu falou, não, este é o meu filho amado. A ele eu ouvi. Quando Deus está falando isso com vocês, não tem que ouvir a lei. Vocês não têm que ouvir os profetas. Tem que ouvir Jesus. É ele que vocês têm que ouvir. Ou seja, a lei se cumpriu em Jesus. Os profetas se cumpriram em Jesus. A ele que nós devemos ouvir. Então, voltando aqui, Jesus fez vários milagres. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Eles, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esses milagres, tudo que Jesus fez, ficou escrito, ficaram registrados. Aqui foi para que nós tenhamos fé, nós acreditamos, nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. E para que nós, crendo nisso, nós tenhamos vida no seu nome. A vida está em Jesus. Jesus é vida. Nós temos que acreditar, porque é verdade e é real. Nós lemos aqui hoje, até concluir o capítulo 20 de João. Querendo Deus, amanhã nós iniciaremos no capítulo 21 e último. Possivelmente estaremos encerrando amanhã, então, o Evangelho de João. Em todo o tempo, todas as respostas nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. Jesus é o Evangelho. Hoje nós só vemos Jesus aqui. Ele é o Evangelho. Ele é a verdade. Por isso eu digo, queremos resposta? Está aqui. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.